Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, em seus corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis segundo a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está vendo este vídeo. Hoje, dia 14, quarta-feira de cinza. E como vocês já viram no tema, no título do vídeo, como se preparar, Como viver bem a quaresma. Como eu posso viver bem o tempo da quaresma? Hoje, quarta-feira de cinza, iniciamos o tempo da quaresma. Um tempo muito importante. E esse tempo da quaresma serão 40 dias. Olha, 40 dias que vamos nos preparar muito bem para celebrar a Páscoa do Senhor. O tempo da quaresma, ele é dedicado para cada um de nós, para a oração, para a penitência, para o jejum, para as obras de caridade. A quaresma, ela deve nos ajudar a nos preparar para a Páscoa, para a ressurreição do Senhor. E nós devemos entender o que é a quaresma. A quaresma é eu se conectar com Cristo. A quaresma é eu me aproximar de Jesus, da dor de Jesus, do sofrimento que Jesus passou, das mágoas, das tribulações, das tentações. É 40 dias que a gente vai dedicar, nós fiel, vamos dedicar esses 40 dias nos preparando para a Páscoa, para a ressurreição do Senhor, para a vitória que nós iremos celebrar na Páscoa. Nós iremos nos preparar, nós iremos dedicar esses 40 dias à nossa vida totalmente com muita oração, com penitência, com obras de caridade, com jejum, como eu já tinha falado. O tempo da quaresma é o tempo que nós vamos nos aproximar de Deus. É o tempo que a gente vai nos aproximar da vida, da comunhão com Jesus. É o tempo da quaresma, é o tempo de a gente conectar a nossa vida com a vida de Jesus, as nossas dores com as dores de Jesus. O tempo da quaresma é conectar a nossa amizade com Jesus, nos aproximar de Jesus, meditar. O tempo da quaresma é o tempo de a gente meditar, é o tempo de a gente refletir, é o tempo de a gente aprofundar na misericórdia do Senhor. É o tempo de a gente nos converter. Nós só conseguiremos entender a face do Senhor, a vontade do Senhor, quando a gente nos converter. E o tempo da quaresma é o tempo que é preparado para a gente buscar a conversão, para a gente buscar mais intimidade com Deus. Nós iremos passar 40 dias nos preparando. E nós devemos ser fortes. Nós devemos ser firmes. Porque nos dias da quaresma, nesses 40 dias de caminhada, nós iremos passar por dificuldade, por tribulações, por tentações, pelo medo, muitas vezes, pela tristeza.
Mas nós devemos ser firmes. Devemos ser perseverantes e nos preparar, porque nós vamos nos preparar para algo maior. Nós vamos nos preparar para algo bonito que vai acontecer. A Páscoa do Senhor. Então, para a gente celebrar bem a Páscoa, nós devemos também celebrar bem a Quaresma. Devemos preparar bem a nossa vida. E a Quaresma tem esse objetivo de nos ajudar na nossa espiritualidade, na nossa vida. Então, a Quaresma é um tempo muito importante para nós converter, para nós mudar os nossos caminhos, para mudar as nossas direções, para mudar a nossa vida. O tempo da Quaresma é o tempo que nós precisamos ser perseverantes. Não podemos desistir. Devemos seguir firme. Porque Jesus, ele também passou 40 dias. 40 dias. Jesus passou por 40 dias no deserto. Jesus passou 40 dias com fome, com sede. Jesus passou 40 dias no frio. Jesus passou 40 dias sofrendo pelas tentações, pelas tribulações. Jesus passou também essa mesma etapa, esse mesmo momento. Jesus passou com as dores. Jesus passou 40 dias sofrendo por amor a cada um de nós. E o tempo da Quaresma também deve estar ligado na vida de Jesus, nas dores de Jesus. E nesse tempo da Quaresma nós vamos caminhar meditando a caminhada de Jesus até na Semana Santa e nos preparando cada vez mais para a Páscoa, para a ressurreição, para a vitória da morte. Cristo também vencerá a morte. Nós iremos celebrar a Páscoa do Senhor. E a Quaresma, ela inicia hoje. Hoje nós iniciamos a Quaresma. Hoje nós damos o início ao tempo da Quaresma. Esse tempo tão necessário, tão importante. Hoje nós celebramos a quarta-feira de cinza. Olha de bonito. A igreja celebra no início da Quaresma, quarta-feira de cinza. A igreja era tão riquíssima, a igreja era tão rica, que nós meditamos hoje nessa quarta-feira de cinza, aquele momento da Santa Missa, que nós recebemos a cinza em nossas testas, uma forma de sinal de cruz, o pó. Do pó a gente nascemos, do pó a gente voltaremos. Nós nascemos do pó, mas a gente também um dia vamos voltar para o pó. Um dia a gente vai chegar ao nosso fim, a morte. Mas a morte não é o fim. A morte não termina. Depois da morte teremos uma nova vida. Vida ao lado de Deus, ao lado de Jesus. Iremos ver a face do nosso Mestre, do nosso Salvador. Mas o pó que a gente recebemos, a cinza que nós recebemos, é colocada em nossa testa, tem esse significado. Nós voltaremos o pó. Um dia nós vamos morrer. Um dia a gente vamos partir. Um dia a gente vamos deixar os nossos bens materiais neste mundo. As riquezas que nós temos, nós vamos deixar o dinheiro, o trabalho, o carro, faculdade. Nós vamos deixar tudo neste mundo. Mas na morte a gente vamos nascer de novo. Da morte a gente nasce. Da morte a gente vai ressurgir para uma vida nova.
uma vida ao lado de Deus, face a face, de bonito. A quarta-feira de cinza, ela medita juntos com os fiéis a conversão. Olha, a quarta-feira de cinza também tem o objetivo de a gente meditar a conversão, o arrependimento dos nossos pecados, a morte. Então o tempo de conversão é agora. O tempo de a gente nos converter, o tempo de a gente mudar de caminho, mudar de direção é agora. Hoje, nessa quarta-feira de cinza, nós iniciamos esse tempo quaresmal, o tempo da quaresma. Que a gente podemos viver bem o tempo da quaresma. Começando hoje, quarta-feira de cinza. Recebendo a cinza em nossa testa, sinal de morte, mas sinal de uma nova vida. Que é pela morte que nós iremos ressurgir para uma vida nova. É pela morte que nós iremos nascer de novo. Porque a morte não mata mais. A morte não mata mais. A morte, ela dá uma nova vida. Porque a morte, ela não é o fim. Não é o fim. A morte é ressurgir. É nascer de novo. É ter uma vida nova. E um dia nós vamos estar na face de Deus. Então, como a gente podemos viver bem o tempo da quaresma? Como a gente podemos viver bem esse tempo? Hoje, como eu disse para vocês, hoje nós iniciamos, hoje damos início ao tempo da quaresma. E como a gente podemos viver bem esse tempo? É um tempo de a gente crescer na fé. É o tempo que a gente amadureça, pratica. E para a gente viver bem o tempo da quaresma, é importante que a gente faça jejum, abstinência. O que é abstinência? É não comer carne. Para a gente viver bem o tempo da quaresma, é importante que a gente faça jejum. Jejuar faz bem para a nossa vida, para a nossa espiritualidade. O tempo da quaresma é o tempo de mudança de vida. É o tempo de disciplina. É o tempo de uma abertura para o crescimento espiritual. É o tempo de a gente comprometer uma vida nova com Cristo, ao lado de Jesus. Como eu disse, o tempo da quaresma é o tempo de a gente conectar a nossa vida com a vida de Jesus. E o primeiro passo que a gente podemos viver bem o tempo da quaresma é jejuar, é abastecer. O segundo passo para nós viver bem o tempo da quaresma é a oração. A oração ela é muito importante e devemos rezar todo dia. Rezar o texto todo o santo dia. Hoje iniciamos o tempo da quaresma. Que nós podemos, a partir de hoje, pegar essa devoção, este amor pelo santo texto. Rezar o rosário. Rezar o texto da misericórdia às 3 horas. Que é a hora da misericórdia. É a hora que nós lembramos e meditamos da dor, do sofrimento de Jesus na cruz. Que a gente também dedica a nossa vida buscando aprofundar mais a nossa amizade com Deus. Na oração, no jejum e na abstinência. Procurando a conectar a nossa vida com a vida de Jesus. O terceiro passo é a penitência. Fazer penitência, meu irmão e minha irmã, é muito importante.
A penitência ela nos ajuda a corrigir os nossos erros. A penitência ela nos ajuda a buscar reconciliação com Deus, reconciliação com nossos irmãos, com nossos irmãos. A penitência nos ajuda a ser humilde, como o nosso Senhor Jesus Cristo. A penitência ela vai nos ajudar a crescer na amizade também com Jesus. Este é o terceiro passo, a penitência. O que você pode fazer na penitência? Por exemplo, você pode escolher um alimento e pode ficar nesses 40 dias sem comer. Eu vou ficar 40 dias sem beber refrigerante. Eu vou ficar 40 dias sem comer açúcar. É penitência. É renunciar aquilo para um propósito maior, para fazer a vontade de Deus. A penitência, afastar um pouquinho do celular, das redes sociais, da internet, e dedicar um tempo mais na oração. Você que não reza, você que faz tempo que não reza mais em casa, não vai mais à missa, você que fica o dia todo no celular, rodando a tela, essa é uma boa penitência também. Nos sacrificar é necessário nesse tempo da quaresma para a gente corrigir os nossos erros, mudar a nossa vida. É necessário que a gente renuncia, pratique boas obras, renuncia para algo maior. Então entendemos o que é aqui a penitência, é renunciar aquilo. Pode renunciar um alimento, pode renunciar a alguma coisa e sempre fazer esse sacrifício de penitência. O quarto passo é a caridade. O tempo da quaresma, como eu disse, é o tempo de oração, o tempo de penitência, o tempo de jejum, mas também é o tempo de obras de caridade. Fazer caridade, solidariedade, ajudar aqueles que precisam, ajudar aqueles que estão precisando, compartilhar o amor de Deus para o outro, compartilhar uma palavra, compartilhar a palavra do Senhor, uma palavra de carinho, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de força. Essa também é uma caridade. Ajudar as pessoas que precisam, que necessitam mais do que a gente. Olhar para aquela pessoa e imaginar e ver Jesus Cristo para fazer uma caridade, uma obra de caridade. O quinto passo, esse quinto passo que também vai nos ajudar a viver bem o tempo da quaresma, também são a leitura espiritual. O que é a leitura espiritual? Dedicar um tempo para ler as escrituras, para ler um livro espiritual, um livro da igreja. Um conselho muito bom nesse tempo da quaresma: pega um tempinho, leia a palavra de Deus, compartilhe, espalhe a palavra de Deus. Que isso vai ajudar muito no seu crescimento espiritual, vai te ajudar para se preparar bem para o tempo da Páscoa que nós iremos celebrar. Vai te ajudar nesses 40 dias a fortalecer na fé e dar força para você caminhar nesses 40 dias. O sexto passo também é importante, que vai nos ajudar para o momento, para viver bem a quaresma, é a participação na comunidade. Participar mais da Santa Missa. Você que faz muito tempo que não foi mais para a missa,
Você que faz muito tempo não está mais rezando como era antes. Não faz muito tempo que você não foi mais para a igreja. É o tempo de você também se aproximar do altar do Senhor. É o tempo de você buscar apoio, encorajar esse período, esses 40 dias. Isso vai ajudar você também a viver bem o tempo da quaresma. Vai te ajudar bem a praticar bem nesse tempo da quaresma. E é importante que você participe das missas. É importante que nesse tempo da quaresma você reza a via sacra também, para poder se aproximar da vida de Jesus, da intimidade de Jesus. Que nesse tempo da quaresma você pode se aproximar também da dor de Jesus, do seu sofrimento. Que nesse tempo da quaresma você pode entender o verdadeiro significado da quaresma. E para isso que você possa viver esses passos para poder viver bem o tempo da quaresma. Isso aqui são 6 passos para você viver bem o tempo da quaresma. Eu vou repetir mais uma vez. Primeiro passo, jejuar e abastecer de carne. Segundo passo, a oração. Terceiro passo, a penitência. Quarto passo, a caridade. Quinto passo, a leitura espiritual. E o sexto passo, a participação na comunidade. E esses passos vão te ajudar bem a viver o tempo da quaresma, começando hoje no tempo de cinza. Receber a cinza na testa. Lembrar que a gente nascemos do pó e a gente voltaremos ao pó. E que a gente podemos viver esses 40 dias com muita oração, com muita penitência, com muito jejum e com muita caridade. Que nesse tempo da quaresma podemos converter-vos e crer no Evangelho. Que nesse tempo da quaresma podemos ser juntos irmãos, andar como os irmãos para o céu, para a santidade. Que nesse tempo da quaresma podemos também corrigir os nossos caminhos, arrumar as nossas vidas, fazer a vontade do Pai. Que o tempo da quaresma nos ajuda a crescer na fé e amadurecer na fé. Então, que esse tempo da quaresma seja um tempo de muito sacrifício e perseverança para junto caminhar nesses 40 dias e com muita oração, penitência, jejum e caridade. Amém. Vamos encerrar esse vídeo rezando uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para nos ajudar a viver bem esse tempo da quaresma, nos preparar bem para a Páscoa do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus vos abençoe, em nome dele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Deus vos abençoe.